28 de julho. Deixe que meu amor penetre nos campos mais escondidos do seu ser. Não impeça meu acesso a nenhuma parte de você. Eu o conheço por dentro e por fora, por isso não tente mostrar um ser maquiado para mim. Mágoas que você oculta da luz do meu amor se infestarão e infeccionarão. Pecados secretos que você esconde de mim podem fugir e ganhar vida própria, controlando-o sem que perceba. Abra-se completamente para minha presença transformadora. Deixe que minha resplandecente luz de amor procure seus medos ocultos e os destrua. Esse processo exige que você fique um tempo a sós comigo, enquanto meu amor mergulha nas profundezas do seu ser. Deleite-se no meu amor perfeito, que expulsa quaisquer vestígios do medo. Então vamos fechar os nossos olhos e receber Jesus Cristo e toda essa falange de luz nesse momento em nossos lares, toda essa espiritualidade benfazeja, amiga de luz, que nos conduz durante o nosso evangelho. Somos gratos pela oportunidade, nos sentimos honrados pela presença em nosso lar. Que sejamos conduzidos por essa luz, que a nossa leitura seja edificante para os nossos espíritos e que a gente possa passar isso adiante para os nossos familiares e todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, todas as nossas relações. E que todo o bem, que toda a luz emanada aqui, que toda essa energia produzida aqui por nós possa ir de encontro a todos os nossos irmãos necessitados de alento, de uma palavra, de uma luz. Somos agradecidos nesse momento, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho. Lívia e Silvia Leal. Agora faz pedra, papel e tesoura. Deixa a Silvia. Vai, Silvia. Bom, então, deixa eu tirar o marcador aqui. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí no item 12. Eu não sei, não é esse item que uma vez a gente já pegou do meio para o final e entendeu muito pouco. Eu não lembro. Que é o dentro de ressurreição e reencarnação. Eu posso ler um pouco antes, para não pegar no meio? Vou começar no 4, então. Capítulo 4, item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas um outro corpo novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem entre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus.
Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, senão Deus, desculpa, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nascido do Espírito. Perguntou-lhe: como se pode fazer isto? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós com tudo isso não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? João tem 13, de 1 a 12. Paro aqui, comento ou continuo? Acho que a gente já pode comentar. Qualquer coisa a gente continua. Tá bom. Bom, o que eu entendi, né? Diferença entre ressurreição e reencarnação. Esse texto já caiu algumas vezes pra gente. Ele fala da explicação, né? Que a ressurreição em si seria você voltar no mesmo corpo, né? E que não seria possível depois de muito tempo. Acho que a gente já comentou, né? Quando o pessoal tem uma parada cardíaca e tal, faz uma massagem e acaba voltando. Que é diferente da reencarnação, pelo menos para o espiritismo, que entende que é você realmente ir para um outro plano, morrer nesse plano, né? Digamos assim. E futuramente você ter a oportunidade de nascer de novo, de reencarnar. Ele fala umas passagens bíblicas que, confesso, tenho pouca intimidade com elas. Mas o que eu entendi do texto é que ele está explicando que existe uma diferença muito clara entre você ressuscitar e você reencarnar. E é isso. Se quiser falar alguma coisa. Isso mesmo. Alguém gostaria de falar um pouco do nosso tema de hoje? Complementar o que a Silvia já falou? Nani. Eu tenho uma anotação aqui, mas infelizmente eu não achei, que me lembrou muito aí quando a Silvia estava falando, que, aqui está aqui, eu vou ler então um pedacinho para vocês. A reencarnação era aceita pela Igreja Católica até o ano de 553, mas essa tese foi recusada no Segundo Concílio, que é uma reunião de bispos presidida pelo Papa para deliberar sobre questões da fé, costumes, doutrina ou disciplina eclesiástica. Esse concílio era um concílio que acontecia na cidade de Constantinopla. Mas o imperador da época, chamado Justiniano, por influência da sua esposa, ele convenceu o concílio de que a palavra reencarnação ela pudesse ser tirada, não mais aceita para a igreja. E por que isso? A esposa dele tinha sido prostituta. E aí, quando ela ouvia falar que quando ela ouvia falar da lei de causa e efeito, né, que tudo que a gente faz tem uma causa e um efeito, ela ficou com medo de, quando ela reencarnasse, ela voltar numa situação de sofrimento, visto que, naquele momento, ela era uma mulher poderosa. E aí ela pediu que fez uma reunião com umas ex-amigas de trabalho, mandou matar todas elas
para que aquela marca, né, da vida dela fosse apagada da história, como se pudesse ser feito isso, e convenceu também o marido de convencer as autoridades para que tirasse a palavra reencarnação da igreja, que a igreja não adotasse mais, né, que abolisse essa palavra, esse termo reencarnação, exatamente porque ela tinha medo, né? Mas é uma coisa assim que é uma fantasia muito grande, né? Você tira uma palavra e a coisa simplesmente deixa de existir, né? Se você fala que monstro, não existe monstro mais, tira monstro, e os monstros vão deixar de existir, né, na nossa vida. Então, é uma história que eu achei muito interessante, que até então a palavra reencarnação era aceita pela igreja, e exatamente por influência dela, né, do esposo, influência dela ao esposo e do esposo às autoridades. E eles fizeram mais ou menos um concílio, mais ou menos assim na base do vamos embora, e aí a gente vê que desde muitos outros tempos já existe esse negócio de o poder, né? O poder, ele, entre aspas, ele manda, o dinheiro ele compra qualquer coisa. É uma ideia errada, que pelo menos no momento, né? Naquele momento ali, naquela encarnação, ela foi aceita, mas que não deixou de existir. Com certeza, ela reencarnou e deve ter pago um preço bem alto pelas crueldades que ela mandou fazer, né? Executar as mulheres com as quais ela trabalhava, porque ela não queria que ninguém soubesse do passado dela. Eu achei essa história muito interessante, e daí para cá, a palavra reencarnação não era mais adotada pela igreja. Então, a gente vê que há muitos anos a reencarnação já é aceita, mas eu acredito que o medo do desconhecido faz com que algumas pessoas queiram livrar-se de alguns, vamos dizer, costumes. Então, hoje a gente já tem mais acesso às informações, e naquela época era mais difícil, né? Então, era assim, como se fosse uma ideia que foi lançada e a gente não sabia muito bem se era verídica ou não, e ficava aquela coisa mística. E, de repente, o fato de se tirar uma palavra do uso, a ideia deixaria de existir. Então, a gente vê a ilusão das pessoas, e que, desde sempre, o homem quer ser Deus, ele quer manipular, ele quer coordenar a vida dele e de todos aqueles que estão ao seu redor. Ele quer ter o pleno poder. Determinados homens, eles não aceitam que as suas ideias ou estão ultrapassadas ou estão erradas, e para que as suas ideias prevaleçam, eles fazem qualquer coisa. Infelizmente, isso existia há milênios e continua existindo. É uma história que eu achei bastante interessante, da gente ver a que ponto chega o ser humano. E passados tantos tempos, nós continuamos do mesmo jeito, infelizmente. É isso. Muito interessante, eu não sabia. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Não? Vamos ler mais um pouquinho. Amanda, quer falar, Amanda? Oi, gente. Saudade de vocês, eu não pude fazer na outra semana. Então, eu ouvi a Silvia falando um pouco sobre a diferença, né, sobre essa questão da reencarnação e ressurreição. Eu vejo que isso daí é do que eu já li, do que eu penso também. Eu acredito que quando fala no contexto de ressurreição, é como se fosse ali naquela mesma vida, né? A pessoa ressuscitou dos mortos, Jesus ressuscitou,
É como se o corpo tivesse uma nova vida, né? Lázaro, enfim, é como se fosse aquela vida ali sendo restaurada nesse contexto quando está na Bíblia. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Estou tentando achar aqui a Bíblia. Eu estava no escuro. Então, a ressurreição seria nesse contexto. Agora, reencarnação realmente é viver várias vidas, viver de novo, viver, reencarnar, né, em espírito e voltar à vida. Essa história que a Nani contou, eu já tinha ouvido também, e isso foi para realmente... Tem muito tempo, né? Então, as Bíblias... Eu já vi um estudo no centro falando sobre as traduções da Bíblia, e a Bíblia passou por várias modificações e ainda assim conseguiu preservar muita coisa, né? Então, isso é um ponto. A outra questão é que, além das traduções, tem interpretação e tem as manipulações históricas, e essa foi uma manipulação muito significativa. E para muitas religiões ainda é muito difícil aceitar a reencarnação. Ô Silvia, qual é a passagem exatamente na Bíblia? É que eu estou com a Bíblia aqui na mão. Entendi. O que você quer saber? Quando lê essa passagem, é porque eu não estou com Versículo 3, o 1 a Evangelho. 2. Qual é? É isso que você quer saber? É. João, é o Só um João, minuto. item 3, do 1 ao 12. Só um minuto. Esse item, não sei se é versículo. Lucas, João. Qual é, João? Capítulo, o primeiro 3. número é capítulo. Então, é o capítulo 3, 1 ao 12. Então, eu adoro a Bíblia, assim, estudar a Bíblia é como se estivesse estudando um livro de história, sabendo que ele está num contexto de muitos anos atrás. Então, quando a gente lê Atos, quando a gente lê os livros de Paulo, a gente tem que entender, por exemplo, que não, muita gente fala assim, mas Paulo era machista. Não, gente, Paulo, pô, né? Era lá em 33, depois de Cristo, 34, 40, 50, ali era um outro contexto histórico diferente. Então, assim, se a gente lê a Bíblia como um livro histórico, é muito interessante e é muito bonito. E tem uma Bíblia que a gente ganhou, que eu falo por causa da minha mãe também ganhou essa Bíblia, a Bíblia de estudo do homem. Tem do homem e da mulher. O da mulher é mais machista que o homem. Vamos dizer assim. Por quê? Pega esse estudo de Paulo, por exemplo, a Bíblia eu ganhei da minha ex-sogra, é uma Bíblia rosa, é bacana, mas pega aquilo ali, tipo assim, mulher tem que cuidar do lar, então, assim, tem que ler com a cabeça aberta. Mas a Bíblia de Estudos do Homem é mais a minha cara. E é muito legal. Então, assim, eu fiquei curiosa, porque eu não lembro realmente qual foi a interpretação aqui que deram em relação a esse momento, né? Aí eu vou ler aqui, gente, realmente não lembro, estou lendo cru, está gravando, vou falar aqui como foi a interpretação dos estudiosos que fizeram essa Bíblia do estudo do homem. Como é que essa Bíblia? É o texto e a interpretação, mas a interpretação é muito bacana, de uma forma geral, e ele intercala com histórias atuais, então é legal. Aí fala aqui, do capítulo 3, versículos 1 ao 12. O nascimento espiritual é necessário para entrar no reino de Deus. Nascer de novo é a parte fácil passiva, assim como um bebê simplesmente passa pelo processo do nascimento. O desafio vem à medida que crescemos e temos que optar por submeter nossa vontade ao controle do espírito. Ao fazer isso, crescemos espiritualmente e somos transformados pelo Senhor durante o processo.
A transformação não é alcançada por meio do esforço para viver uma vida melhor. Ela é o resultado de crescer na graça de Deus, que nos é concedida conforme rendemos continuamente nossa vida a Ele. É a consequência do trabalho de limpeza por parte do Espírito Santo, que acontece à medida que submetemos nossa vontade a dele no transcorrer da nossa vida. Então, assim, por que me bateu a curiosidade de ler isso aqui? Porque a gente sempre lê esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo com a interpretação da reencarnação sob a ótica de quem acredita na reencarnação. E esse trecho é um dos trechos mais claros que a gente coloca como a reencarnação existe quando a gente vai argumentar com pessoas de outras religiões. E a gente, quem conhece essa história que a Anne colocou, a gente complementa ainda com esse fato histórico. Mas mas ele está na Bíblia. Qual a interpretação de quem não tem essa ótica da encarnação tem? Aqui, pelo que a gente vê, é do renascimento na própria vida em relação ao espírito. Quando você segue os ensinamentos cristãos, você nasce de novo. Você transcende na mesma vida. E é como se você estivesse tendo um renascimento por meio dos ensinamentos de Cristo. Então, ninguém consegue ver o reino dos céus se você não nascer de novo. Se você não entregar sua vida a Deus por meio de seguir os ensinamentos cristãos, você não consegue ver o reino dos céus. Isso é interessante, né? Porque é verdade também. A gente sempre a Lívia colocou aqui que os evangélicos interpretam esse texto como batismo. E, gente, sinceramente, eu acho que é um pouco isso também. A diferença é que, por sermos espíritas e acreditarmos na reencarnação, a gente leva por esse outro lado. Mas, de fato, a gente não vê o reino de Deus se a gente não nascer de novo, não deixar morrer o velho homem e nascer o novo homem. Não é tudo a mesma coisa, no final das contas? Então, assim, é uma interpretação que me atende também. E, na verdade, essa interpretação é muito mais verdadeira do que dizer se a gente acredita ou não em reencarnação. Porque não adianta a gente reencarnar 10 vezes, não seguir a Cristo, que a gente não vai ver o reino de Deus nunca. A gente só vai ver o reino de Deus realmente se a gente reencarnar espírito nessa encarnação. Ou pelo menos uma. Então, assim, eu não lembrava dessa interpretação aqui desse texto, por isso que a gente precisa ler realmente umas 15 vezes, porque eu já li essa Bíblia, já li o Evangelho, mas não tinha feito esse link. E é verdade, não adianta a gente acreditar em reencarnação se a gente não deixa morrer o velho homem em algum momento e renasce na própria vida. O batismo para a igreja evangélica, ele é muito representativo de você estar deixando a velha vida para trás e aceitando a Cristo. O aceitar a Cristo para ele tem um sentido muito mais profundo em algumas coisas do que em outras religiões. Então, é isso. Amei tudo que você falou. Obrigada por ter contribuído. Alguém mais gostaria de falar? Vou então pedir para Silvia ler só mais um pouquinho, Silvia. Pode ser? Pode. Parei no 6, né? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, número 1, 2 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária, quando disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilheis de eu ter dito que é necessário nascer de novo.
Essas palavras, se não é renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas tradições, a expressão do Espírito foi substituída pela do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta nos primeiros comentários sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes, nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Tá Bom, bom, acho que tem um Sil. pouco a ver com o que já foi comentado, né? Não, eu já parei, eu só estava comentando. Eu acho que Não, eu só complementou. ia comentar que tem a ver com o que a gente já falou, que a menção ao batismo, né, aos sentidos, aos significados, e no fim ele fala toda a questão da água. E eu aqui pensando, né, que no planeta Terra a origem da vida se deu na água, na verdade, né? Pelo menos é o que diz a ciência, né? Agora, se foi uma transformação química ou se foi um meteoro que trouxe vida extraterrestre, ainda não se sabe. Mas só uma curiosidade não muito pertinente. Então... Então, aqui no texto, conforme vai mudando, né, os tempos, eles vão tirando palavras, vão tirando algumas coisas que acabam mudando o significado, né? Deu para perceber aqui. E tem muitos significados, né? Quando a gente está estudando no NEP, às vezes uma palavra quer dizer várias coisas, tipo água aqui, quer dizer tanta coisa, né? Que se a gente for estudar a fundo, simboliza tanta coisa. Mas eu acho que agora o nosso tempo está acabando e eu vou pedir a Nani para cantar uma musiquinha pra gente, tá, Nani? Você vem? E é muito bacana ver essa evolução toda, né? Esse trajeto em que a história tem sido contada, recontada e vivida. E lembrar que quando a gente está aberta ao conhecimento, sem a crítica, que a gente só quer ampliar, conhecer, nos melhorar, como a gente entende bem. Bendito é todo aquele que dá a devida interpretação sem cobrar do outro, sem dizer ao outro o que ele deve pensar. Eu exponho meu ponto de vista, e aí o outro, em cima do que ele leu, do que ele ouviu, do que ele estudou, ele vai formando o ponto de vista. E assim é Deus com a gente. Ele é tão paciente e que a gente aprenda a exercitar um pouquinho dessa paciência, que a gente fala tanto que quer seguir os ensinamentos que ele nos trouxe através do Cristo. Então, que a gente se abra mais a esse conhecimento, sem querer estar certo, só querer conhecer. E nessa busca de conhecimento, como a gente cresce. Que maravilha o Evangelho. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que os barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras.
contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem para lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu rogar. Que o risco não te peça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Que tenhamos muito amor para aprender, muito amor ao ensinar, muito amor ao viver, experimentar cada situação que nos chegue. Que tenhamos um grande aprendizado, que possamos aproveitar todas as oportunidades de ensino e de aprendizagem, agradecendo sempre a todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Obrigada, Senhor, mais um dia. Obrigada, mais uma rica leitura e tantos comentários positivos, favoráveis, de estímulo para que a gente continue caminhando, continue buscando e aprendendo. Fluidifica, Senhor, as nossas águas e coloca nelas o remédio que nós precisamos, e precisamos muito desse remédio. Que a gente faça um bom proveito dele, lembrando sempre que o remédio sozinho não faz o milagre. A transformação tem que começar através da nossa vontade. Que sejamos sempre luz, que vibremos sempre no bem e no amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar a nossa foto. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Beijo, meninas. Beijo.